Ô, Sheikh Mariam, no cristianismo, ao longo do tempo, várias releituras foram feitas, né? Então, vamos lá. Hoje, quando a gente coloca no conjunto do cristianismo, dá pra gente se olhar mais de perto, tem um monte de diferença. Tem o católico, tem o evangélico. Dentro do evangélico tem mais uns 15 diferentes e tal. Eu imagino que existam essas releituras também do Islã e algumas separações ali e tal. Assim, aí dentro dessas separações eu imagino que tenha lá os caras que é terrorista, né? Uma coisa, no entanto, me chama a atenção aqui, eu queria que vocês me ajudassem, porque assim, por que que quando a gente fala de terrorista e pensa no muçulmano, a gente está exagerando pro lado do todo terrorista é muçulmano, porque a gente sabe que nem todo muçulmano é terrorista, mas todo terrorista é muçulmano, isso seria um exagero dizer? Como é que essas releituras do Islã chegaram numa conclusão que é legal explodir as pessoas? O que que aconteceu no meio do caminho aí? Vocês conseguiriam me dizer? Sim. Quer falar, Mario? Eu tenho uma visão, mas pode falar, Xia. Eu acho que essa questão do terrorismo, as pessoas associam acho que começaram a associar terrorismo ao Islã na época do 11 de setembro. Tá. Antes disso, eu não lembro de... Até porque eu era muito nova, né? Acho que na época, sei lá, eu tinha 11 anos. Já tinha uma... Já tinha? Já, nos filmes ocidentais, Eu era muito pequena, colocavam então. os árabes, Rambo, outros, Isso. já tinha, Como inimigos. Já tinha. Então, isso aqui é o quê? O mercado americano, então. Mas não era tão intenso quanto pós 11 de setembro. Pós 11 de setembro, você tem duas fases depois do 11 de setembro. O 11 de setembro, ele foi uma desconstrução do indivíduo muçulmano. A desconstrução dele, a associação do muçulmano com o terrorismo. Então, muçulmano terrorista é terrorismo islâmico. Depois de 2011... com o advento do Estado Islâmico, começou a desconstrução do coletivo islâmico. Não se tinha mais. Tanto que de 2001 a 2011, você tinha o Bin Laden. Então, você estava associado o indivíduo muçulmano terrorista. Depois da morte né, suposta morte, sei lá o que aconteceu, de Bin Laden, tem história sobre isso fantástica, mas você não tem mais o personagem, você tem o grupo terrorista islâmico que é o Estado Islâmico. Então você não tem uma pessoa. Pode ver, quem é o líder do Estado Islâmico? Você não tem o nome. Não tem. Não que eu saiba, verdade. Não se tem, não se tem. É o grupo. Então, é a desconstrução do coletivo, associação do coletivo islâmico ao terrorismo. O Estado Islâmico, né? E aí ficou associado a questões que é bom dizer negativas. que não tem nada a ver com o Islã, né? Estado Islâmico não tem nada a ver com o De Islã. forma alguma. Bom Nada. deixar claro. Porque, na realidade, o fanático ele é um grupo só. E você tem o fanático muçulmano, você tem o fanático cristão, você tem o fanático judeu, você tem o fanático ateu, você tem o fanático budista, você tem o fanático. Como é que se forma o fanático? O fanático, ele lê um livro e aí ele olha para todo mundo e tenta colocar o mundo todo e as diferenças entre as pessoas, entre os países, entre as culturas naquele livro. Ele compara o mundo naquele livro de 20 páginas. Se não cabe, não existe. E ele tem uma interpretação. O fanatismo nasce da ignorância, da falta de conhecimento. Então ele tenta dar a manipulação e o entendimento que ele quer. Eu tenho um desejo, estou com raiva de você, então eu procuro no Alcorão alguma coisa que me permita... aqui, ó. Tem gente que fala,
onde encontrai-vos, encontrá-los, matá-los e alguma coisa assim. Isso existe no Alcorão. E aí eles falam, tá vendo, os muçulmanos têm que matar os cristãos porque é a ordem do Alcorão. Não, existe um contexto aqui. Deus está falando de pessoas que esquartejaram e fizeram terrorismo no passado, na época do profeta, mataram pessoas inocentes. Então, a condenação é para essas pessoas que cometeram esses atos. Não é para todo mundo, né? Assim como se for pegar a Bíblia também, tem passagens muito agressivas. Tem, que contam histórias de algumas coisas. E Se aí tirar que de acontece? contexto. Tirando de contexto. Se você não conhecer o contexto, não conhecer a história, você vai cometer... E aí o fanático, ele olha o quê? Está escrito. Pronto, já está justificado. Eu vou para o paraíso. Não, isso que a gente está sendo bonzinho com o fanático. Porque, eu acredito que por trás de tudo isso, de todo esse movimento, tenha um monte de motivação política, motivação de poder. Com certeza. Né? Então, assim, eu vou manipular esse povo aqui para o meu projeto de poder. Então, assim, nesse caso, o fanatismo nasce de um cara que é um ser executivo. Eu tô lutando para não falar palavrão aqui, hein, Sheik? Depois eu... Parabéns, eu ganhei a estrelinha. Esse cara aqui, ele pega, manipula esse povo pro próprio projeto de poder dele. Então, tudo que esse povo conhece é o que aquele cara quis passar e radicaliza todo um grupo e aí coloca o nome do Islã num lugar que é horrível. Né? Vai entender o que tem na cabeça das pessoas? É a mesma coisa quando sai alguma coisa dos padres no Vaticano que pegaram as criancinhas, pedofilia. O que vai entender o que está na cabeça daquela pessoa para fazer uma coisa dessa? Não tem como saber o que tem na cabeça dessas pessoas loucas, que são... Nem sei que palavra que dá para ser utilizada nesse tipo de pessoa. Mas eu não posso generalizar. É isso que é o erro. A gente generaliza, pega e caso, coloca como o todo. E aí é o preconceito. E aí você acaba. Por quê? Se fosse dessa forma, temos 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Se todo muçulmano for matar alguém, pronto, não existe essa mais conversa população, né? não estaria tendo. A gente não estaria tendo essa conversinha aqui. Esse diálogo não estaríamos tendo. Só estaríamos dialogando entre muçulmanos. Então, a religião, ela veio... a religião só faz mal. Não. Quem faz mal são pessoas que seguem de forma errada a religião, que executam de forma errada, que colocam em prática de forma errada a religião. A religião, ela sempre guia para o bem, porque Deus quer a nossa paz, quer a nossa felicidade. O que acontece? Tem 2 tipos de pessoas que seguem religião. Aquela pessoa que se adequa à religião e ela cresce, e tem aquela que adequa a religião a ela, à vontade dela. Sim. Esse é o fanático. Sim.